Olá, Rede Super, olá, família brasileira. Começa agora mais um Agora é com Eles. E hoje o nosso assunto promete, hein? Nós vamos falar sobre sexualidade masculina. Então, fique ligadíssimo aí no nosso programa. Manda o zap para todo mundo, porque afinal de contas, o Agora é com Eles já está no ar. É isso aí, pessoal. Meu querido pastor Leonardo Capuchin. Tudo bem contigo, meu nome? Graças a Deus. Estamos juntos aqui para mais uma. Léo, hoje nós temos uma missão dobrada. Primeiro, porque hoje nós sentiremos a ausência aqui do nosso querido pastor Flávio Félix. Exatamente. Hoje aqui vamos estar só nós dois. E com um convidado para lá de especial, porque nós não podemos fazer esse programa sozinho, não é verdade, Léo? Não tem como não. Então, gente, nós convidamos aqui e eu quero te convidar aí a conhecer um pouco mais aí de quem é o convidado especial dessa noite. Acompanhe. Davi Heiker é formado em Teologia e Filosofia e pós-graduando em Sexualidade Humana. Ele trabalha desde 2005 junto com a esposa, a psicóloga Brena Heiker, com sexualidade dentro da igreja. Pastor da Igreja Batista Central, é responsável pelo trabalho de capacitação da igreja no que se refere aos desafios contemporâneos da sexualidade. Davi é pai de 2 filhos, Nathalie, de 13 anos, e Pedro, de 8 anos. Muito bem, pessoal, que convidado maravilhoso. Meu querido Davi Heiker, tudo bem? Uma honra tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Excelente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha um programa maravilhoso. Ô, Léo, bom para colocar no seminário, né, Léo? Rapaz, bom demais. Já passou lá no Carisma, sei disso. Já passou por lá minha esposa, é bom demais, cara, abençoou muita cara. gente. A gente trabalha no Instagram, né? Instagram isso, é aquela fez coisa, curso né? com você aí, no YouTube também, e eu pegando só ali de tabela e tal. É isso aí. A gente tem Davi deve ter dado um conteúdo muito bom para ele, uma capacitação, né? Uma graça muito grande para falar sobre esse assunto, que principalmente para os homens, às vezes, é muito complicado. O homem, eu acho engraçado, assim, algo que parece que é da nossa cultura masculina. O homem sem Deus, ele se orgulha de falar da sexualidade dele, né? Porque eu isso, eu aquilo outro, Aí o cara converte, vem para a igreja, aí a sexualidade é um tabu, então ele não quer falar sobre a sexualidade dele, né? E tem medo, né? De ser podado em algumas coisas. Até porque, dentro dessa colocação do Léo, né, Davi, tem aquela questão também de sexo e sexualidade. Isso. Um está contido no outro, mas... Não são sinônimos, né? Exatamente. Então, sexualidade não é relação sexual. Né? Essa vibe que o Léo coloca aí, ela é um desafio. Século XXI, poxa, é um negócio complicado, né? A gente tem muita barreira para falar de sexualidade, tanto dentro e fora da igreja. Tem a ver com a nossa formação, com o tipo de educação que a gente recebe. Então, tem pelo menos 3 grandes problemas. Você tem a ignorância do assunto mesmo. Então, a gente fala, mas fala de um jeito que tem mais a ver com contar vantagens, com aparecer alguma coisa que nem é. E mais menos performático, mais né? essa coisa de eu sou muito bom porque eu fiz isso e aquilo, é muito comportamental, é muito performático. E ignora muitas coisas. O segundo problema é um excesso de vergonha. Então, a gente tem, para falar de si mesmo, dos sentimentos, aí o homem trava, né? Para falar do que sente, do que realmente, aquilo que ele não consegue controlar, talvez, aí é mais difícil. E tem também a coisa de você ter medo de uma exposição, né? Aí sim, quando mais parece que a gente se torna cristão, parece que aumenta essa coisa de eu não posso mostrar que eu tenho algumas dificuldades. Então, é muito comum os homens se fecharem dentro das suas próprias bolhas, das suas próprias crises, e ninguém sabe. A mulher geralmente procura mais. Sim. Às vezes o marido tem um problema, uma coisa ligada a um vício, alguma coisa assim, e quem procura primeiro é a mulher, ela procura para um pastor, alguma coisa na internet. O homem, assim, ele vai levando com a barriga, porque ele tem um orgulho, né? Eu não posso mostrar vulnerabilidade, eu não posso mostrar que eu tenho uma dificuldade. Sexualidade não é falar só de problema, porque também a gente vai nessa, né? Porque parece se estou com problema, eu preciso de alguém para conversar sobre sexualidade. Eu preciso remediar de alguma coisa. Isso, a gente começa a partir do pecado, né?
O cristão tem muito essa ideia de sexualidade a partir do pecado e não a partir da criação. A gente entende que o enredo bíblico começa com a criação, lógico. Depois vem o pecado e vem a restauração em Cristo. E essa é a história que deve estar... É nesse enredo que a gente deve centrar a sexualidade. Ou seja, o primeiro capítulo bíblico, teológico, cristão, é positivo. É amplo, é maravilhoso, vem de Deus, reflete a Deus, tem a ver com a própria imagem de Deus, com a criação, com a procriação. Sexo é uma das coisas mais divinas que você tem na Bíblia, porque ela é a expressão tanto dos relacionamentos, das intimidades, do prazer e da própria vida, né? A procriação. Hoje, dentro daquilo que você tem feito, do seu ministério, do seu trabalho aí, que é destacado, né? A gente tem você como uma peça assim, de consulta, inclusive. Eu trabalhei com o Ministério da Família, né, na nossa igreja durante tantos anos e sempre ouvindo e tudo. Hoje, o que você pode colocar assim dentro, compartilhar conosco, sendo as maiores dificuldades do homem, especialmente o homem cristão, no contexto de sexualidade, Davi? Olha, eu diria que o homem tem um grande problema quando o assunto é lidar com as tentações do dia a dia. Então, todo mundo é tentado, sem exceção, e não importa se você é um novo convertido, se você já é pastor, a gente vê casos de escândalos, né, de líderes, e você percebe que nunca a pessoa vai estar blindada e 100% livre de de uma vulnerabilidade. Então, eu diria que é a rotina o mais difícil. O mais difícil é conservar, chegar no lugar e falar assim, poxa, eu abandonei vícios, eu abandonei até uma vida sexual promíscua. O problema é manter isso. Tem homens que nunca tiveram uma vida sexual promíscua, mas são tentados diariamente. Um mundo muito hostil. Práticas sexuais, ele pode adquirir ali práticas sexuais, vamos dizer assim, equivocadas, erradas, né? Até mesmo, não só no conceito pelo parâmetro bíblico, mas pelo contexto também até fisiológico, né? É verdade. Então, a nossa formação, né, vai se dando de uma maneira muito irregular. Então, a pornografia, por exemplo, é uma coisa que ela não é algo inocente, porque ela forma uma maneira de olhar. A pessoa vai adquirindo uma maneira de ver o sexo oposto e a própria relação sexual, não só o sexo oposto, o sexo como em geral, né, o sexo em si mesmo, qualquer que seja ele, é uma maneira de formar uma forma de ver. Então, você vai adquirindo compulsões, você vai adquirindo uma série de coisas que você vai ter que desaprender. Então, desaprender é muito difícil. E aí, soma isso, essa coisa do medo, da falta de habilidade de falar de si, do medo porque parece ser menos espiritual, você falar das suas dificuldades. Eu sempre lembro de um exemplo bíblico, né, que é Davi. A gente fala muito de Davi como aquele que adulterou, mas o maior pecado de Davi nesse episódio não é adultério. Ele manda matar o cara. Né? Ele manda matar o marido da amante. É a forma de lidar com o pecado. Exatamente. Né? Ele peca muito mais, você não concorda comigo? Sim, com Peca certeza. muito mais tentando esconder, tentando camuflar o ato sexual, exatamente porque talvez o ídolo dele maior não era o sexo, era a sua própria reputação. Ele peca muito mais tentando esconder do que o próprio ato do adultério que deu origem a toda a crise. Então, eu diria que são dificuldades que se acumulam. Você se vê vulnerável, você cede a certas coisas. Hoje em dia, você constrói vidas paralelas, vidas secretas, vidas em aplicativos, na internet, você esconde todo mundo, você coloca uma senha, coloca uma digital, ninguém sabe, e aquilo vai ganhando corpo até que, aliás, isso vai ganhando corpo e você começa a ter essa necessidade de esconder. Eu tenho certeza que a gente está vendo a gente hoje e pode se identificar com isso. O que eu estou escondendo? O que está acontecendo? Por quê? Porque a gente liga muito a nossa reputação para não parecer errado, para não parecer... E o homem, como eu falei lá atrás, o homem tem esse lance também da performance, né? Isso. Eu sou o cara, eu sou bom, tenho tanto de centímetro, faço tantas vezes. O cara tem isso também, isso dá para ele esse status. E o que faz esconder, principalmente quando tem ali uma disfunção ali na questão da sexualidade. Dentro do casamento, as coisas aparecem mais, né, entre os cristãos, né? Nesse sentido que você falou, porque tem algumas
eu diria que são algumas expectativas. Então, o homem ele tem uma expectativa com relação à frequência sexual dentro do casamento, ele tem uma expectativa com relação ao próprio desempenho sexual, ele tem uma expectativa com relação ao resultado, né, que aquilo vai produzir na esposa e tal. Então, algumas dessas coisas são muito complexas, porque a sexualidade, e aí o sexo também, mas não só o sexo, eu diria a sexualidade como um todo, ela é multifatorial sempre, ela é uma confluência de vários elementos. Você tem o elemento físico, você tem o elemento psicológico, claramente emocional, afetivo, e você tem o elemento relacional, social. Só aí você imagina um tanto de confusão, né? É muita coisa, são muitas variantes, muita coisa né? Junto. Não, pode ser, é aquilo, velho. Isso tudo tá tudo ligado. Sim. Não são 3 gavetas. O meu corpo, o meu psiquismo e o outro, né? O social. Tá tudo conectado. Essa pessoa tem uma história e ela pode ter um problema numa área e achar que é na outra área, e cada área vai influenciar a outra, e aí ele vai gerando frustração, vai gerando uma série de crenças equivocadas, né? Então ele acha que ele não vai conseguir. Então tem uma série de coisas que podem estar acontecendo que são difíceis de assumir e que são muito complexas porque não se explicam apenas pelo corpo ou pelo que é o psicológico ou social. Geralmente é uma junção de tudo, e por isso que a sexualidade nos dá tanto trabalho. E a maior dificuldade da maioria dos homens, pelo que a gente vê, até mesmo no dia a dia ali do aconselhamento pastoral, da igreja, o homem se abrir para falar sobre o assunto parece ser difícil. Normalmente vem o marido com a esposa e a esposa que fala. Então vem só a esposa para falar. Ele não quer se expor, né? É esse ídolo que muitas vezes está no coração do homem e talvez no homem seja um dos maiores ídolos, que é o ídolo da reputação. O homem não quer sair desse lugar onde a reputação dele é brilhante, onde a reputação dele é intocável, né? Mas aí a gente tem uma contradição muito doida na igreja. Sabe, na igreja, estou falando da igreja geral, né? Sim, sim. É uma contradição porque a gente sempre considerou o pecado sexual, parece que ele é mais importante. Porque você fala assim, fulano caiu, o que você imagina? Que ele fofocou. Adulterou. Que ele sempre pensa no adultério, você pensa que ele comeu demais, que ele mentiu. Ele caiu. Então aí a gente já imagina a relação sexual, alguma coisa sexual. Então a gente considera muito o pecado sexual. É muito impactante, é escandaloso, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que a gente conhece muito. A gente tem dificuldade de ter o conhecimento sobre isso, a gente cria tabus, a gente fica se escondendo, a gente não fala direto. Até para a gente falar com os nossos filhos, a gente dá nome ao pênis, a gente coloca o nome de pipiu. Isso, não consegue falar pênis e vagina. Aí você não fala pênis. Como é que é o nome do órgão da mulher? Vulva, vagina. Parece que está errado, né? Parece que você está... Você pensa, se sente uma pecadora por estar falando dessa forma. Nariz é nariz, olho é olho. Por quê? É como se daqui para cá tudo certo, daqui para baixo tudo certo, mas ali está tudo errado. Exato aquilo que eu falei da formação. Então, nós enxergamos sexualidade como algo inferior, como algo carnal, como algo do pecado. Isso é fruto, aí para não cansar muito assim e ficar muito maluco o papo, mas é fruto do que a gente chama de dualismo, né? O velho dualismo gnóstico, que é uma heresia que desde o Novo Testamento está sendo combatido, que é essa história de que o corpo não é tão santo quanto a alma, aquilo que se chama alma, que a gente tem uma parte de Deus, uma parte do diabo, uma parte do animal, e que a Bíblia não respalda isso. Nós somos uma unidade. Uma unidade, né? Biopsicossocial, uma unidade onde Deus se revela em tudo ao mesmo tempo. Então, essa coisa da dificuldade de falar o órgão. Aí chega na puberdade, o menino tem uma fase masturbatória, por exemplo, que é muito comum, todo mundo sabe disso, né? Tem uma fase masturbatória. Aí, inclusive, antes mesmo da masturbação, a própria ejaculação, a primeira ejaculação, a poluição noturna,
Para quem não sabe o que é poluição noturna, é bom explicar, né? Boa, e ó, já começa aí. Poluição noturna, que o pessoal ouve poluição noturna. Poluição, não, é poluição. Tá Poluição. tudo poluído, Poluiu né, velho? tudo. Né? Olha, esses pastores ali tá com a mente poluída. Tá em trevas. Tá em trevas, hein? Não, poluição noturna é ejaculação involuntária durante o sono, né? E quando o menino tem 10, 11, 12, sei lá, algum momento ali, ele tem essa ejaculação, ou acordado mesmo, ou ele toca no órgão sexual e aquilo que acontece, ele nem sabe o que está acontecendo. E é interessante porque aquilo, mesmo nesse iniciozinho, que é muito hormonal e meio involuntário, ele se sente muito culpado. Em geral, os cristãos, né? E ele já esconde. A primeira coisa que ele faz é esconder, sair como um criminoso para o banheiro e fingir que não está acontecendo, porque ele não pode. Sobre isso aí, a encenação que eu faço dessa parte é assim, muito hilária. Porque num outro contraponto, Davi, a gente tem um outro lado que é muito mais livre, muito mais aberto, que a menina chega, mãe, minha menstruação chegou. Sim, que é um marcador, tá né? Certo, Não tem o tabu, não carrega o mesmo peso de culpa. A mãe conta pra tem todo mundo. Tem alguns lugares que a menstruação também dá problema. Entre as mulheres. Aí a conversa das mulheres, não só das mulheres, mas principalmente delas, tem lugares em que a menstruação dá conflito também. Mas eu concordo com você. É uma coisa mais... Em uma boa parte da população, é uma coisa mais natural. Os homens discutível ali, né? Então a gente acaba muito demonizando e pouco instruindo, conversando com naturalidade. E aí vai passando a infância, adolescência, chega na fase adulta. Meu amigo, eu atendo muita gente também. E a galera, os homens assim, eles demoram muito em pedir ajuda. As mulheres, elas às vezes não querem que o cara resolva tudo hoje, abandone tudo hoje, mas ela percebe que falta atitude nele. Ela quer ver a mudança. Ela quer ver a atitude, a mudança na atitude. Sim. É sair dessa passividade, entendeu? Sair dessa coisa de não sei, não posso. Deixa como está para ver como é que fica, né? Isso. Agora, por exemplo, Davi, dentro dessa dificuldade, por exemplo, da formação, da informação, do conhecimento, tem também esse fator social que dificulta bastante, que é o fato da menina, ela ter essa liberdade mais natural, está mais próximo à mãe. E acaba que o assunto, o pai não trata porque não trataram com ele não trata com os filhos, homem e mulher, e isso ali onde vai dar esse conflito, né? Cria um porque vale não também, tem né? aquela abertura para falar, pai, hoje eu tive poluição noturna, até deixei minha cueca ali, a mãe pegou, lavou, não sei se ela viu ou não. Não tem esse papo. Você só fala de vulnerabilidade com quem você confia. Você fala de vulnerabilidade com quem você se sente seguro. Então, você abre o coração, você diz assim, eu vou escolher alguém para falar uma coisa difícil. Quais são os critérios que eu uso? Não é exatamente sanguíneos, tem que ser meu parente. Não, é a pessoa que se identifica, que vai, ao te escutar, ela vai te respeitar, ela não vai usar aquilo contra você. Ela está ali, ela está do teu lado. Infelizmente, nem todos os pais têm essa sensibilidade. Aliás, nunca nem não sabe nem o que você falou isso. lá no início, né? O desconhecimento, a ignorância e a vergonha. Exatamente. Vai perpetuando uma ignorância, vai perpetuando uma falta de conhecimento e aquilo ali vai trazendo todas essas deturpações dentro da família, né? Exatamente. Dentro da sexualidade do menino, principalmente, também, né? E a mulher tem voz ativa aqui no nosso programa, não tem, Léo? Vai, fala. A gente dá um espacinho, pelo menos um espaço pequeno a gente dá para elas aqui. É verdade. Então, esse é aquele momento, gente, que nós trazemos a opinião das mulheres aqui para o nosso programa. Então, agora nós vamos ter ali uma palavra de alguém que é especializada no assunto. Então, a sexóloga Ariane Marques, ela vai falar para a gente agora um pouco sobre esse universo aí da sexualidade masculina. Nós, como povo de Deus, povo eleito, fomos chamados para desfrutar do melhor dessa terra sem negociar princípios. E eu tenho percebido ao longo desses anos, ouvindo casais, atendendo mulheres, atendendo homens, que muitos homens não sabem mesmo como lidar com os desafios de ser um homem sexualmente falando saudável nos tempos de hoje. A verdade é que a maioria dos homens são extremamente expostos
a pornografia, a sensualidade aí do mundo e não sabem lidar com esse tipo de tentação. Ou simplesmente amam a esposa, amam muito a família. Mas quando vão para os momentos de intimidade com sua esposa, ficam com pensamentos promíscuos. Um dia eu até ouvi de alguém algo assim: Ari, eu nunca traí a minha esposa, tenho 23 anos de casado. Eu imediatamente disse: glória a Deus, que bênção! E ele disse: mas olha, eu vejo um videozinho de vez em quando para esquentar, para aquecer. E eu disse para ele com muito carinho: as motivações, os estímulos que o seu cérebro recebe para ficar excitado quando vem da pornografia não tem só um peso espiritual, não só extingue a graça de Deus da alma, mas adoece o cérebro. Os homens precisam entender que a pornografia diminui uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, prejudicando a plasticidade neural, gerando burrice. A pornografia, ela também vai desorganizar o sistema de recompensa do nosso cérebro. Ela gera ansiedade social. São mais de 50 adoecimentos emocionais, espirituais e físicos que a pornografia pode gerar em um ser humano. Estudos recentes chegam a comprovar que a pornografia e os videozinhos são um dos maiores motivos dos homens desenvolverem disfunções sexuais como a ejaculação precoce. A verdade é que quando um homem ele vê um desses videozinhos na intenção de ter prazer, ou de aquecer a relação, ou de despertar o desejo, ele está enviando para o cérebro dele um dos maiores estímulos que o cérebro dele pode receber de prazer. E é tão negativo, mesmo sendo de prazer, porque o nosso cérebro ele tem dois impulsos muito fortes. Ele sempre vai te lembrar de sentir prazer e ele sempre vai te lembrar de evitar dor. Ou seja, se você comer, por exemplo, um sanduíche gostoso, seu cérebro vai te lembrar de voltar lá e comer aquele sanduíche. Mas se você, por exemplo, pisar em uma pedra, o seu cérebro vai te lembrar de andar calçado para você não sentir dor. Quando um homem ele vê vídeos de pornografia, ele leva para o cérebro dele um forte e grande estímulo que ele não precisa de esforço. E isso vai gerar naquele homem a desorganização de ideias, pensamentos, vai gerar naquele homem a ingratidão e, claro, leva o homem para um ambiente de insatisfação sexual. Sempre nós vamos comparar, temos um cérebro reativo. Então, somos seres que nos comparamos a outros seres. Homens, vejam bem, eu quero te encorajar a entender que Deus te chamou para desfrutar de prazer, estímulos sexuais sem mácula e sem pecado. Que o seu estímulo sexual seja a sua esposa, a mulher da tua mocidade, aquela com quem você escolheu compartilhar a vida. E mulheres, né? Mulheres que lidam com essa situação de pegar o marido vendo alguma coisa. Lembre-se, seu marido precisa de ajuda. E a primeira ajuda é não julgar, é colocar o julgamento para trás e pedir para ele ser sincero, se ele aceita a ajuda, convidá-lo para buscar ajuda psicológica, espiritual, para que ele se livre disso. A sexualidade do homem, um homem de Deus pode e deve ter prazer na intimidade com a esposa, e é possível ter prazer na santidade. Muito bem, obrigado, sexóloga Ariane Marques, obrigado pela participação aí, por ter nos contribuído bastante conosco aqui. Davi, a pornografia é talvez hoje um dos maiores desafios que a gente tem, né? Fecha esse assunto para a gente. Eu queria falar sobre o que fazer, né? Sim. O que fazer. Tem muita coisa para falar, mas duas coisas pontuando assim. Primeiro, pedir ajuda, não ficar sozinho. Segundo lugar, você não tem que pensar assim, qual é a função da pornografia na minha vida? Porque a pornografia, ela é um ídolo funcional. Quer dizer, ela te acalma, ela te desestressa, ela te relaxa, ela é aquilo que você usa para lidar com tédio, com cansaço. Então, ela tem uma função. Se você não identificar isso, fica difícil você mudar. Porque ela não está ali solta, ela está cumprindo um papel. E isso, para a palavra de Deus, na teologia, isso é uma idolatria. Você buscar fora de Deus algo que você deveria buscar em Deus. Então, a pergunta é, qual tem sido a função da pornografia na sua vida? Você a usa para remediar o quê? Para lidar com o quê? E aí você começa a mergulhar um pouquinho no seu coração, entender a sua própria idolatria. Idolatria é amar alguma coisa mais do que a Deus. É amar e buscar fora de Deus, você deveria buscar nele.
E isso é a raiz de toda a cobiça, está lá no coração, né? A pessoa sabe que não deve fazer, mas faz assim mesmo. Por quê? Porque não é sobre o que ela sabe, é sobre o que ela ama. É sobre aquilo que ela se apegou para resolver problemas legítimos da vida dela. Então, esse é um caminho interessante para ser trilhado. Muito bom, Davi. E esse entendimento ajuda muitas pessoas. Eu já vi muitas pessoas conseguirem dar esse passo de viver realmente a libertação da pornografia, tendo esse entendimento, né? Não é só a pornografia, mas o que está por trás, o que motiva, o que gera, né? O que está sendo gerado ali. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o programa Agora é com Eles. E hoje falando desse tema tão importante sobre a sexualidade masculina. Nosso querido convidado está aqui, Davi Hicker, trazendo orientações tão maravilhosas para Hicker. Hoje o negócio está difícil, né? O alemão hoje o negócio está difícil. É um negócio masculino, né? Já falei de David Hicker, Davi Hicker. Agora, daqui a pouquinho, eu vou fazer uma outra. Essa pergunta já não aguento mais. Davi ou Davi, fala, chama Daniel. Chama Danilo, chama como você quiser. Não, bom demais, bom demais. Bom estar de volta falando sobre esse assunto, né? E se a gente pensar, gostaria que a gente pensasse um pouquinho nessa saúde da sexualidade masculina. O que é uma sexualidade masculina saudável? Olha, saudável é uma coisa muito ampla. Então, você tem a questão biológica, você tem a questão emocional e você tem a questão relacional. É sempre assim. Quando uma dessas áreas está desequilibrada, o resto sofre. Saúde é um equilíbrio, né, entre essas coisas. Então, eu acho que dá para separar, né? A gente vive, estamos falando de cristãos, né? Então, você tem pessoas solteiras, pessoas casadas. É importante olhar para o solteiro também. Quer dizer, o solteiro, a gente costuma usar uma expressão errada, do ponto de vista assim, estrito, que é a expressão, eu não tenho vida sexual ativa, porque eu não faço sexo. Isso engana a gente, porque a nossa sexualidade não está desativada, porque você está em abstinência sexual. Sim. Então, o solteiro que não faz sexo, ele não deixou de ter sexualidade. Ele também precisa ter uma sexualidade não só sadia, como, eu diria, santa, porque o conceito de pureza bíblico é diferente do conceito de saúde. Uma coisa pode ser razoavelmente saudável, você pode ter uma dose de determinada coisa que não vai te matar, que não vai te adoecer, mas é pecado. Sim. Por exemplo, se eu sair com uma prostituta, eu não vou necessariamente cometer um ato que prejudique a minha saúde biológica, mas é claramente um ato de adultério e é pecaminoso. Sim. Então, o cristão ele está entre o conceito de saudável e o conceito de pureza. Uhum. Essas duas coisas não coincidem sempre. Em geral, a pureza é saudável. Em geral, a pureza é saudável. Nem tudo que é simplesmente saudável é exatamente a vontade de Deus para nós. Então, eu diria, resumindo, né, que a saúde sexual do solteiro e do casado tem a ver com o seu bem-estar físico, emocional e social. E dentro desta visão de que, embora existam coisas saudáveis, nem tudo convém para o cristão, porque ele tem uma outra dimensão, que é a dimensão da glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Entende? Viver para Deus, viver para Cristo, amando a Ele mais do que a mim mesmo, do que os meus desejos, do que uma vida infantil de cobiça. Muito bom. Agora aqui, vamos chamar mais um convidado. Está faltando um aqui para ficar os 4, né? Então, nós vamos aos Estados Unidos agora. Vamos passear? Vamos. Fazer um bate-dia? Então, quem nós chamamos para esse bate-papo aqui, pessoal, é o nosso amigo, irmão, pastor, teólogo, marido. E agora papai, nosso querido Vinícius Zulatos. Meu querido Vini, beijo para você, meu irmão. Saudade de ti. Ô, meu Serginho, obrigado por todas essas recomendações. Prazer poder estar aqui, gente. Eu fui modesto agora, aqui, inclusive. Bem sucinto, por causa do horário. Você ouve... Rapaz, a gente ouve o Davi falando, fica assim, o que eu vou acrescentar mais aí? Não tem mais nada para acrescentar não, ué. Lógico que tem a sua vivência aí no ministério. Sexo, né? Tem um monte de filho e faz sexo, né? Não, será? Não é possível. Tem que fazer, né? Pelo menos uma vez tem que ter feito. Aqui, ó, fecha pra mim ou aqui então na vai inseminação artificial, né? Fecha aqui na 2 aqui, ó. Peraí, só. Ô, Vini, tem uma resposta aí pra você agora. Colocou aí sua sexualidade em xeque, meu irmão. Me ajuda aí. E aí, Vini, como é que tá, cara, pra você ver esse tempo
aqui nós falamos, né, desses desafios dessa sexualidade. E aí, hoje, no exercício pastoral, você num outro país, essa mudança, por exemplo, aqui tendo pastoreado esse grupo de jovens, fala pra gente aí sobre até a sua vivência mesmo na questão aí no assunto sexualidade masculina. Rapaz, o que eu percebo existe um termo que o pessoal usa, é que nós estamos vivendo hoje um novo tipo de gnosticismo, né? O gnosticismo do primeiro século, segundo século da era cristã, ele esvaziava os conceitos bíblicos do seu real significado, né? E esse novo gnosticismo, o que ele faz? Ele não apenas esvazia, mas ele preenche, né, as coisas com um significado completamente diferente. Então, é mais ou menos o que o Davi estava falando aí agora. A gente tem uma ideia totalmente distorcida do que é você ter uma sexualidade saudável. Se você perguntar para alguém que está fora do contexto, né, cristão, o que é ter uma sexualidade saudável, o cara vai falar, olha, é eu pegar o maior número de mulheres possíveis, né? Eu ter sexualidade ativa, sexo ativo. E a gente também percebe que não apenas há uma distorção, mas como o sexo está tomando novo sentido, novo significado. O sexo se tornou uma forma de redenção. Então as pessoas encontram a sua salvação pelas vias do sexo, né? Então, quanto mais sexo eu tiver, mais salvo eu serei, mais eu encontro o sentido da minha vida, mais eu encontro o sentido de satisfação, que é um pouco do que o Davi estava falando agora também. Quando eu transformo o sexo naquilo que me dá sentido, propósito, direção, isso se torna um ídolo, né? E todo aquilo que ocupa o lugar de Deus para fazer aquilo que só Deus pode fazer, então isso acaba sendo um ídolo. Então eu vejo que são esses dois caminhos, né? Ou a gente está dando novas formas ou invertendo os conceitos. Pensar exatamente no caminho, esse caminho da pureza, né? Que caminho, o caminho da pureza, o caminho da santidade, como que o homem pode viver essa sexualidade não só saudável, mas a sexualidade que é pura, né, aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia, né? E você está aí hoje nos Estados Unidos, né? Você tem vivido essa outra cultura, essa outra realidade. Há diferença? Você vê uma diferença na forma como as pessoas lidam com esse tema? Sim, então, é engraçado, porque assim, como eu cresci no Brasil e vim para a América, eu tenho a sensação de que a América, no que diz respeito a esse assunto, é muito mais liberal do que o Brasil, né? O nosso país é um país muito quente, esse assunto é um assunto sempre muito falado, né? Mas eu tenho a sensação de que a sexualidade aqui, essa busca por uma sexualidade ativa, né, como a gente costuma falar aí, ela é muito mais intensa aqui, desenfreada, né? Começa assim, não que no Brasil isso não aconteça hoje, mas começa muito cedo, né? Ali no middle school, vai para o high school e entra para a faculdade. Eu tenho essa sensação. A minha esposa, que cresceu nos Estados Unidos e foi para o Brasil morar, né? A gente morou aí 2 anos praticamente, ela tem outra impressão. Ela tem uma impressão de que o Brasil é um país muito mais liberal nesse sentido, né? Ela fala que no Brasil você tem festa todo dia, você tem possibilidade de você aprontar todos os dias, uma coisa que realmente você não vê aqui na América, ou pelo menos é muito velada, assim. Mas eu tenho essa sensação de que, assim, historicamente falando, os Estados Unidos foi meio que protagonista em muitos movimentos de revolução sexual. Então eu tenho essa sensação aqui de que a sexualidade ela é muito aflorada, assim. Eu tive um episódio que aconteceu comigo há alguns meses atrás. Eu vinha voltando da Europa, tinha ido dar aula no Carisma da Europa, né, em Portugal, e quando eu cheguei nos Estados Unidos não tinha um voo direto para Orlando naquele dia, eu tive que dormir no hotel e esperar o primeiro voo na parte da manhã. E aí eu fui fazer o check-in na recepção do hotel, e quando eu estava ali fazendo o check-in, entrou uma moça. Ela estava vestida exatamente como eu vou descrever, só de calcinha, ela estava vestida só de calcinha e com uma blusa toda transparente, assim, na recepção do hotel em Miami para fazer o check-in como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, eu percebo que aqui, como assim, é um país que preza muito pela liberdade do indivíduo, né? A liberdade aqui nos Estados Unidos, o seu direito de ir e vir é soberano, né? Então, acaba que isso incentiva muito as pessoas a viverem essa sexualidade, assim, nos parâmetros que elas entenderem, assim, bem aberto, assim. Nesse caso, o cristão tem que viver a pureza, né?
encontrar esse caminho, né? Como encontrar nesses ambientes com a assim, né? Cultural, né? O mais interessante é a gente pensar que o pecado sexual, ele nunca é o maior pecado da pessoa. Olha. Ele nunca é o maior problema da pessoa. Porque se a gente abordar do ponto de vista bíblico, a maior questão é sempre o coração. Por que alguém vê pornografia, tem uma relação fora do casamento, ou antes do casamento? Porque ele está buscando um momento de felicidade. É a palavra mais genérica que eu uso para isso. Porque aí você engloba qualquer tipo de pecado. O que aquilo te fornece? É um momento no qual você é feliz. Né? Quer dizer, eu estou buscando felicidade, que é uma coisa legítima, eu preciso de felicidade, no lugar errado. Quer dizer, uma estratégia do meu ego de buscar a felicidade fora de Deus. Então, o pecado sexual é consequência da independência de Deus. Se eu não olhar para mim e falar assim, eu estou vivendo uma vida na qual eu amo mais a mim do que a Deus, eu não vou me arrepender do pecado sexual. É a independência de Deus que é a base de tudo. Eu olhei, se você olhar e falar assim, a partir de hoje eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, você vai pecar. Só de pensar isso, não, você já pecou. E daí você já caiu. Na verdade, que você não cometeu um pecado sexual é o que vai escandalizar a galera. Sim. É o que vai aparecer. Eu digo assim, o pecado, a queda, na verdade, começa no coração quando eu estabeleço a independência, quando eu dou o grito de independência, mas ela só se revela quando aquilo se torna um comportamento estereotizado. Então eu preciso parar de pensar só no comportamento. Eu preciso pensar para quem eu estou vivendo. Para quem eu estou vivendo. Quem eu amo mais. O que é mais importante. Eu dou seminário no Brasil todo. E eu tenho uma palestra que é o problema, o amor é o problema. No qual eu falo sempre assim, esta é a palavra mais importante que eu vou falar no fim de semana inteiro. E não é a palavra mais técnica sobre sexualidade, é sobre o coração. Porque se a gente não entender que o nosso problema é rebeldia contra Deus e idolatria no coração, a gente vai ficar falando de comportamento. O que eu faço para parar de fazer? O que eu faço para parar de fazer? Você vai no banheiro e não leva o celular. Vai te ajudar. Se você for no banheiro e não levar o celular, vai te ajudar. Mas isso não vai resolver o teu coração. Vai cortar o galho com fruto, mas não vai tirar a árvore. Eu acho que é até válido. Eu acho legal. Você coloca um bloqueio na internet, acho bacana. Mas não vai te segurar. Vocês concordam isso comigo? Isso até tem prazo de validade. Tem um propósito, eu até aconselho, faça, né? Tire, saia de grupo de WhatsApp, que estão te mandando pornografia toda hora, você tem que sair. Claro. Mas mesmo assim... Aqui nos Pode falar. Pode falar. Não, aqui nos Estados Unidos... É isso. Mesmo assim, o que importa é o coração. Pode falar. Aqui nos Estados Unidos tem uma conferência muito famosa, que é uma conferência só de homens que trabalha esse assunto, né? São 3 ou 4 dias que vários homens se reúnem para tratar sobre sexualidade dentro dessa perspectiva que o Davi está falando. Não é só você cortar, né, os frutos, é você literalmente trabalhar na raiz, é você mudar o coração. Mas uma das estratégias que eles propõem é você ter sempre um parceiro Sim. que te ajude a andar em pureza, né? Que é um dos conselhos que eu aprendi, assim, que me ajudou bastante, lendo aquele livro, O Arrependimento das Obras Mortas, do pastor Cirilo e do pastor Ebiúbe, que eles trabalham aquele muito texto, bom, né, de Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então eles sempre trabalham isso, cara, você precisa de alguém que você possa abrir o seu coração, confessar a sua deficiência, para que essa pessoa tenha liberdade para tocar nessa área da sua vida, para que você possa experimentar de transformação, para que você possa experimentar de cura, para que você possa experimentar de libertação. Esse ano eu completei 5 anos de casado, e eu acho que essa foi uma das conversas mais difíceis que eu tive com a minha esposa, né? Um dia que eu sentei com ela, eu falei assim, vida, eu preciso de ajuda porque eu tenho muita luta com os meus olhos. Eu ainda tenho muita sensualidade no meu coração, eu ainda luto muito com os meus olhos, eu preciso de ajuda. Foi uma conversa muito difícil, né? Ela ficou assim, bem sentida, mas depois ela entendeu o papel dela como esposa na minha vida, entendeu a minha debilidade, né? Como a gente estava ouvindo, né? A outra irmã falando aqui agora, ao invés de apontar o dedo para mim, ela decidiu estender a mão e caminhar comigo e me ajudar nesse sentido. E ela tem sido um pilar importantíssimo para a minha vitória nessa área.
Porque para nós, né, que temos fragilidades nessa área, né, nesse mundo de exposição gigantesca que a gente vive, se você não tem alguém para te amparar, cara, e você não tem essa determinação do seu coração de querer viver para a glória de Deus, de focar sua vida em Deus, vai ser muito difícil você vencer. Eu estava lembrando, enquanto ele falava, essa semana passada, eu trabalho no Instagram, né, tem muita gente lá, eu recebo muito direct. E essa semana passada, uma pessoa, uma mulher que eu nunca vi na vida, mandou um direct, e você sabe como funciona o direct, você tem que aceitar. Antes que você conversar, mas só que você nunca conversou, você tem que aceitar. Aí dá para ler a mensagem, não tinha vídeo, era só mensagem, e a mulher falava assim: olha, eu te acompanho, seu conteúdo é maravilhoso, é muito legal, e eu preciso muito, mas eu tenho que te dizer que quando eu te vejo, eu sinto uma coisa que eu não deveria. Eita, aí já foi tornando caldo. O que você acha, Serginho? Aí já não é nem pomba gira, não, já é pomba fixa. Aí ela falou assim, eu sinto uma coisa, mas eu tenho um marido maravilhoso. Oh. Eu não deveria sentir isso. E aí ela terminou muito espiritual, né? Ela falou assim: eu devo continuar te seguindo ou devorar mais? Aí eu falei: caramba, ela quer um aconselhamento, né, velho? Expõe, ainda pede um aconselhamento. Veja, na hora que chegou isso, eu não recebo muito esse assédio, não. É muito incomum, até porque o material aqui não é tão agradável assim. Eu não tenho tanto cacete. Eu não sou que nem né, um Vinícius, né? Um ícone. Essa coisa que é um ícone americano que viaja para Portugal. É um ícone, é diferente. Só um stories dele, 300 assédios. E aí eu olhei, mostrei para minha mulher assim que eu encontrei. Ela olhou, eu excluí e bloqueei. Eu estou contando isso por quê? Porque o que ele falou, né? Você não precisa fazer nada. Você não precisa estar mal. Você não precisa nem estar pecando. Você está vivendo a sua vida. Você está andando na rua, você está andando no Instagram. As coisas vão chegar. Sim. Se você deixa aquilo virar um segredo, se você vai acumulando, ou vai dando trela, porque ela colocou de um jeito que se eu quisesse brincar com fogo, eu poderia fazer o quê? Não. Estabelecer limites, né? Vamos orar. Muita gente usa essa... Mas tem que saber estabelecer limites. Não, eu sei até onde vai. Exatamente. Não, tem que cortar o mal pela raiz. Não pode brincar com eles. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala, o pessoal ficou prostrado no deserto como exemplo, e eles cobiçaram, eles murmuraram, eles idolatraram, para que não façamos o mesmo. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou seja, você não deve brincar com aquilo que já destruiu outras pessoas. Sim. Então, é isso que o Vinícius estava falando. Essa coisa de você não deixar, mesmo que você não esteja viciado em nada, mesmo que você não esteja flertando com ninguém, é uma coisa, é um princípio constante, para todo mundo, do maior pastor ao mais novo convertido. Não tem nenhum momento que isso não está acontecendo. Então, a gente precisa de companheiros, precisa de ser sincero com o cônjuge e cuidado, se você está aí, você está assistindo isso aqui, você está deixando a coisa ficar ali acumulando no segredo, nessa vida secreta que ninguém está vendo, sai disso que isso vai explodir. Isso é só uma bomba que você está criando para explodir. O segredo é como se fosse uma incubadora do pecado, né? Ele não resolve. Ele só faz ele crescer, ele só faz aquilo ali. Concupiscência que a palavra diz. Ela concebia dá luz ao pecado, é a mãe do pecado. Vini, então para a gente estar aí, faz a sua colocação aí para a gente estar te liberando aí, meu irmãozão. Olha, acho que a minha colocação final é o texto de 1 Tessalonicenses 4, onde Paulo fala, né, seguir a paz e a santificação, né, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Paulo fala que nós temos que ser santos e ele pede para que a gente se vista, né, de santidade ali nesse texto de 1 Tessalonicenses 4. É interessante que, assim, essa igreja, a igreja dos Tessalonicenses, ela era muito frutífera em muitas áreas, mas nessa área da sexualidade, né, e relacionada também à volta do Senhor, ela tinha ainda um chão para crescer. Então, que a gente entenda isso. Às vezes nós estamos fortes em determinada área e a gente acha que porque a gente está muito bem naquela área, aí você, né, pensa assim, não, eu posso me dar o direito aqui de ficar flertando com o pecado nessa outra área aqui, né? E na verdade não, né? Se nós temos uma área, né, que a gente sabe que ela está estável, isso nos obriga, né, diretamente a crescermos e nos tornarmos semelhantes a Cristo em outras áreas da nossa vida, para que o caráter dele esteja totalmente formado em nós.
Obrigado, cara, pela participação no nosso programa. Foi uma honra aí estar falando contigo. Parabéns aí pela chegada da sua princesinha. Grande abraço para a Virgínia. Obrigado. E a turma toda aí nos Estados Unidos. Valeuzão mesmo. Obrigado, Serginho. Obrigado. Bom falar com vocês. Obrigado, Vini. Deus abençoe. Obrigado, Davi. Valeu, um abraço, Deus abençoe. querido. Tchau, Serginho. Valeu, Vini. Muito bom. Davi, quando o Vini fala ali sobre o apóstolo Paulo ali, dando essas recomendações sobre uma igreja, ele fala também dessa igreja, onde ele mesmo bate firme, como ele diz assim, olha, vocês vão ficar gastando, você acha que isso é importante mesmo, sabendo se eu posso isso, posso aquilo, e se não desfrutar daquilo que Deus te deu? Esse é o sentido até de tirar esse top 3 dos pecados aí ali do sexual, falar, peraí, vamos baixar a nossa bola para saber que a gente é integral também, para a gente entender mais como funciona a nossa vida, esses outros aspectos, por exemplo, culturais. Por exemplo, essa menina lá que o Vini falou do aeroporto, se ela faz um check-in no aeroporto dessa aqui, é o tempo dela sair do carro e ir ao balcão, ela já está sendo abordada até por questões legais. Como então lidar com essa liberdade aí que a gente tem? Olha, ou deve ter, né? A 1 Coríntios é uma carta muito interessante porque está localizada numa igreja, quer dizer, é destinada a uma igreja localizada num lugar extremamente promíscuo. Corinto era uma capital ali muito cosmopolita, na qual era conhecida por essa coisa da imoralidade sexual. Paulo fala de pecados muito sérios dentro da igreja e aí ele discorre sobre essas questões de você perceber a sua vida como cada elemento dela como um culto a Deus. Então, a sexualidade é para Deus também. Liberdade não é viver sem Senhor. Liberdade é você viver debaixo do Senhor certo, porque todo mundo está debaixo de um Senhor. O problema é qual é o Senhor que te governa. Se não é Deus, você será governado por outro Senhor. Isso, e eu sempre brinco que não tem muitas opções. Não tem. Porque ou é o Criador ou é a criatura. Sim. A criatura é você, que é a idolatria mais cafona, que é o ego, né? Ou é alguém. Então, geralmente, nós estamos sendo governados pelo Senhor errado. Que a gente até deu poderes que nem merecia. E a gente vai viver em função dos nossos afetos, em função dos nossos desejos. E isso produzirá uma infância em todos os aspectos. Homens que vivem em função dos seus apetites sexuais são frágeis, porque a gente já está caminhando aqui para o final do nosso programa, os últimos minutos. É uma pena, mas isso também tem a ver com aquilo que hoje a gente faz a distinção. Ali, numa piada, o homem raiz e o homem Nutella. Dessa fragilização do homem nesse tempo, Davi? Olha, eu acho que é um pouco mais complicado, porque o homem raiz também pode ser frágil nesse sentido espiritual, né? Sim. Eu acho que todos têm dificuldades. Tanto o raiz e o Nutella, eles lidam com os seus afetos e desejos. Uns de um jeito... E essa posição extrema já represente essa carência. Eu costumo dizer que essa coisa do estereótipo, né? Então, tem alguns homens que são mais adequados ao estereótipo do homem macho, raiz, e o que não tem tanto esse estereótipo. Eu costumo dizer que ambos precisam aprender coisas. Porque a gente entende pela própria enredo bíblico, ou seja, Deus criou, o homem caiu, nós estamos em Cristo, restaurados, mas ainda não somos completados, né? Não fomos consumados a obra. Ou seja, nós estamos num intervalo em que todo mundo precisa aprender. Então, eu acho problemático quando o cara que é o cara do padrão cultural, assim, né? Eu sou raiz, ele acha que ele não precisa. Ele olha para o cara que ele chama de Nutella e fala, esse cara precisa aprender assertividade e não sei o quê, proatividade. Ele está certo, provavelmente esse cara tem que aprender mesmo. Só que eu acho que ele também tem de aprender coisas. Sim. Ele também tem de aprender coisas que ele acha que, inclusive, não precisa. Porque se um cara extremamente raiz, se ele não sabe se comunicar, o casamento dele é como? É terrível. Vai sofrer. Vai naufragar. Vai sofrer. E comunicação, falar de afeto, sentimento, na nossa cultura é tida como uma coisa feminina. De um título de filme antigo aí, Os Brutos Também Amam. Mas nem sempre. Isso é paradoxal, mas aí é o que revela essa carência. Então, seja para aprender como ser mais homem de qualidade, um homem de Deus, seja para lidar com pecados sexuais, eu acho que não tem essa coisa.
Raiz e Nutella, porque todos estão diante dos seus corações cobiçosos, que idolatram e cobiçam. É o coração caído, a gente vai voltar sempre no coração. Que busca tudo genuinamente aperfeiçoamento. Tudo vai convergir para a questão do coração. É isso aí. O homem tem que lidar na sexualidade masculina, no tema que a gente está abordando, né? Se a gente for resume o programa, resume a orientação. O coração é o mais importante de tudo. Mateus 15, Jesus falou que o que contamina não é o que entra, é o que sai. A imoralidade que sai do coração. A circunstância não produz a imoralidade. Provérbios nos diz sobre o que devemos guardar, é o coração, que ali procede das fontes da vida. Se ou morre ou você vive. Tudo está ali. Depende do propósito ali com o qual você também quer lidar, do seu sentido de vida ali. Então, sexualidade não é esse todo para você viver aí amargurado pelos seus problemas. É hora de buscar ajuda, é hora de você buscar esse conhecimento, por isso que esse programa existe, trazendo convidados maravilhosos. Então, meu povo, não dá para poder viver aí naquilo que é médio, medíocre, sendo que até a sexualidade aí com a sua esposa, dentro do casamento, você pode viver muito bem, plenamente, sem aquelas ideias deturpadas que representam aquela compensação, né, ou recompensa, para poder ir te levar até ao pecado, né, ainda que esteja o sexo dentro do casamento. Não é isso? É isso aí. Aos homens que nos assistem, deem o primeiro passo, né? Saia desse lugar do segredo, vai para o lugar da exposição, posso dizer assim, saudável, né? Vá para um lugar onde você possa expor seu coração, expor suas situações, expor os seus problemas. Esse é o primeiro passo que você pode dar para ter essa sexualidade pura e saudável, né? Amém, é isso aí. Acho que é importante buscar Deus, né? Agora então, Davi, dentro dessa reflexão aí, para essa nossa câmera aí, dá esse seu fechamento aí, um conselho para os nossos telespectadores e até mesmo também, por que não, as nossas telespectadoras que estão assistindo juntinho aí, os filhos. Eu queria agradecer todo mundo aqui, agradecer a audiência e dizer que o importante é que a gente se busque parecer com Cristo. Acho que a nossa meta não é olhar e dizer assim, eu sou uma pessoa maravilhosa, perfeita, esconder os meus erros. O importante é você ser sincero, abrir o coração. Como foi dito aqui, eu quero reforçar isso, busca ajuda. Que Deus, ele, quando vê a sua fraqueza, ele se compadece. Hebreus capítulo 4 fala que ele tem um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E a gente deve entrar com confiança na sala do trono para obter misericórdia para a ocasião oportuna. Então, que Deus te abençoe e te conduza não só na sua sexualidade, mas tudo que está no seu coração. Léo, programa para ficar guardado aí para sempre, né? Com certeza, para ficar guardado, para compartilhar, para levar para outros. Muita informação boa. E outra coisa, é o tipo de programa que a gente fica aqui pedindo a parte 2, isso daqui virar uma série, Tem que ter a série. Tem que ser. Por isso que o Davi tem que voltar mais vezes. Voltaremos. Lá no Instagram tem muito conteúdo, o pessoal quiser acompanhar. David Ricker, com K, David Ricker. Eu falei com K, agora até lembrei de coisas aqui, gente. Que isso, hein? Hiker com K. Hiker com K. Com K, E lá no Instagram tem muita coisa, tem vários eventos, cursos online, um monte de coisa que a gente faz lá. Muito bom. Show de bola. Obrigado, Léo. Valeu, Davi. Uma honra gigante. E agradecendo também o pessoal de casa. Vocês ficaram aí conosco acompanhando esse programa. Eu tenho certeza que é para abençoar. Então, continue ligadinho aí na nossa Rede Super. Tem muito mais bênção para vocês. Se tiver ideia, faça contato aqui com a gente da Rede Super, para dar ideias, temas do programa que a gente quer, se não, abençoar você. Tem aí uma semana extraordinária, dias de glória, de bênçãos e vamos para cima. Rede Super inspirando você, agora com eles. É isso aí.